Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de programação em C para microcontroladores da família PIC, utilizando o compilador MicroC. Continuando com o assunto I2C, vamos trabalhar agora novamente com o CI 8574, mas agora com a aplicação com o LCD. Então vou utilizar esse CI para controlar o LCD e ter um LCD I2C. Eu já deixei pronto aqui o circuito e deixei marcado aqui os endereços possíveis. Então você consegue, dependendo de como tiver o A0, A1, A2, com esses jumpers aqui, já deixei marcados os endereços que a gente vai utilizar. Uma coisa importante é que olhem bem o circuito, que a gente vai trabalhar baseado nesse circuito. Então se você comprar um I2C, um LCD I2C já pronto, verifica se o circuito bate com esse que eu montei. Caso não bata, você vai ter que fazer algumas alterações no código, que a gente vai ver aqui agora. Então eu tenho aqui um código e eu criei uma biblioteca para facilitar o trabalho. Então aqui são as funções que a biblioteca tem. São todas as funções que o próprio compilador, a própria biblioteca LCD normal do MicroC tem. Eu só criei as mesmas funções para o I2C. Você vai ter que acrescentar o endereço. Reparem aqui que a gente vai acrescentar no programa principal, né, essa informação aqui do endereço. Eu deixei aqui um exemplo. Se você tiver com o A0 em 0, o A1 em 0 e o A2 em 0, você deve colocar dessa forma aqui no programa principal. Aqui são as definições dos comandos. Eu dei os mesmos nomes que a biblioteca do LCD do próprio MicroC tem para facilitar. Eu não consegui testar todos. Eu testei todos esses daqui que tem o OK. Mas se eu não me engano, eu acho que todos funcionam aqui. E aqui estão as funções. Então aqui a função, essa primeira função que é o que envia comando. Então reparem, dependendo da forma que o seu LCD I2C tiver montado, né, esses pinos do LCD tiver conectado ao pino do CI, você vai ter que alterar algumas coisas. Então a primeira coisa que você vai ter que alterar é se você vai usar a parte mais significativa ou menos significativa, e se você vai movimentar e como você vai movimentar, se você vai movimentar essa parte para frente e para trás. Então basicamente essas duas linhas aqui que você vai ter que alterar. E esses bits aqui, ó, que reparem aqui, ó, que para enviar um comando eu estou colocando o F2 em 0, o F3 em 1, envio o comando, pelo menos metade dele. Depois eu coloco o F3 novamente e envio o comando novamente. Então se você olhar, o F2 está ligado no RS e o F3 aqui no caso, que seria o P3, está ligado no E. Então essas alterações que eu estou fazendo para poder enviar um comando. Então caso o seu circuito não seja exatamente igual a esse, você vai ter que ficar alterando essa parte aqui na biblioteca. Eu não vou explicar muito bem o que eu fiz aqui em pedaço a pedaços, porque você teria que ter o datasheet do LCD do lado para você ir entendendo tudo o que eu fiz, mas as funções aqui são as mesmas que a própria biblioteca do MicroC tem, né, a biblioteca do LCD. Vamos testar aqui. Então eu criei. A primeira coisa que você tem que fazer é incluir a biblioteca. Não esqueçam de incluir aqui também no projeto. Aí você tem que informar o endereço do dispositivo no barramento. No caso, eu coloquei todos em 5 volts através desses jumpers. Então, o A0 em 1, o A1 em 1 e o A2 em 1, eu devo usar o endereço em hexa 0x4e, que eu coloquei aqui. Criei um vetor aqui onde eu escrevi o meu nome. E aqui você tem que inicializar a biblioteca I2C. Aí inicializar a biblioteca LCD I2C. Aí aqui eu estou usando a função para limpar o LCD.
desligar o cursor piscante. Aí aqui eu estou escrevendo o vetor que eu criei lá em cima, escrevendo na linha de baixo, né, linha coluna, na linha 2 na primeira coluna, a palavra PIC 16F877A, espero 2 segundos, limpo o LCD novamente, escrevo LCD I2C e na linha de baixo o CI, né, PCF8574. O looping está vazio, vamos testar aqui. Então reparem aqui ele escrevendo. 2 segundos depois. E caso você queira alterar, é só modificar aqui. Então reparem que caso você não queira desligar o cursor, você pode trabalhar com o cursor piscante também ligado. Então reparem aqui que você está trabalhando com o cursor ligado. Então o uso dessa biblioteca é exatamente igual ao uso da biblioteca LCD do próprio microC. Você só não pode esquecer de habilitar a biblioteca I2C e inicializar essa biblioteca. O resto você não precisa fazer mais nada, só utilizar a biblioteca LCD I2C que eu desenvolvi. Tomem cuidado, né? Porque como eu falei, essa biblioteca foi desenvolvida pensando no circuito ligado dessa forma. Caso o circuito esteja ligado de outra forma, você vai ter que alterar como que você vai fazer a movimentação e a escrita no LCD. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei aí no vídeo, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, que ajuda muito. Dúvidas e sugestões é só colocar no comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.